Olá! Começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, TRRN, TRT da 21ª Região e Justiça Federal aqui no Estado realizam um primeiro encontro sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No evento, foram apresentadas boas práticas, metodologias de gestão de dados e iniciativas de privacidade. E você vai ver também, Poder Judiciário realiza a Semana da Pauta Verde. O mutirão promoveu audiências de conciliação em processos ambientais nas comarcas do estado no mês de agosto. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do TJRN, Marivaldo Dantas. O magistrado vai falar sobre o selo Acervo Histórico. A iniciativa reconhece e preserva processos e documentos com valor para o judiciário e a sociedade. Tudo isso você confere daqui a pouco. Aguarde. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte promoveu uma capacitação para os novos juízes leigos. O curso teve 40 horas aula e preparou esses auxiliares da Justiça para atuação no sistema dos juizados especiais. Os juízes leigos conduzem audiências e elaboram minutas de sentença. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou o encontro em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu no Fórum Fazendário em Natal e reuniu magistrados, servidores, representantes de instituições parceiras e da sociedade civil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o TRRN, o TRT da 21ª Região e a Justiça Federal no Estado realizaram o primeiro encontro sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No evento, foram apresentadas boas práticas, metodologias de gestão de dados e iniciativas de privacidade com o objetivo de fortalecer a cultura de proteção de dados. Veja na reportagem de Isabelle Noemi. O primeiro encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aconteceu no auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral, em Natal. A iniciativa reuniu instituições que compõem o Sistema de Justiça do Estado. Esse encontro ele representa uma experiência de cooperação, de integração, de um aprendizado conjunto entre os tribunais de justiça do Rio Grande do Norte, entre o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, e que para que haja uma melhor aplicação da Lei de Proteção de Dados. Na abertura do evento foi realizada uma palestra da Corregedora da Procuradoria-Geral Federal, Daniele Gontijo, que apresentou um panorama sobre o uso indiscriminado de informações e os riscos relacionados a dados sensíveis. Muitas vezes os tratamentos de dados são feitos de forma descuidada, sem observar os princípios, sem se atentar que é preciso ter uma base legal, sem ter o cuidado com as medidas de segurança. A gente precisa se atentar a tudo isso e precisa ter o cuidado também de saber que, por exemplo, a LGPD e a LAI precisam conversar, não necessariamente a LGPD que nos determina, né, esse cuidado com o tratamento de dados, determina que esses dados têm que ficar sigilosos. Então a gente precisa ter esse olhar de harmonização. Acho que tudo isso a gente precisa ter esse tratamento global, né, com os nossos dados pessoais, para que a gente, ao mesmo tempo que tenha o cuidado de preservar e de cuidar dos dados pessoais que a gente trabalha com eles, também tenha o cuidado de concretizar o princípio da transparência, que é tão importante para o nosso Estado. O encontro reuniu representantes de diferentes ramos da justiça para trocar experiências e mostrar na prática como cada instituição tem aplicado a Lei de Proteção Geral de Dados. A programação incluiu painéis sobre boas práticas, como a metodologia de gestão de dados pessoais do TRT da 21ª Região e o sistema colaborativo desenvolvido pelo TRE-RN, além de iniciativas do TJRN na área de privacidade e segurança. Nós estamos pelo TCU e pelo nosso Conselho Superior da Justiça do Trabalho
como adequados, aprimorados, né? Nós desenvolvemos lá uma metodologia que vai inclusive ser falada aqui e hoje está em parceria com o TRE, que o TRE está automatizando essa metodologia e com isso nós conseguimos evoluir bastante. Os encarregados de dados ressaltaram que a lei tem como base a construção de uma consciência coletiva sobre privacidade e proteção de informações. A LGPD é algo assim, meio que infinito, né? Toda hora está se produzindo dados. A gente produz dados quando fala ao celular, quando transfere algum questionário. Então, é um desafio extremo aplicar a todos os sistemas, por exemplo, da casa, a LGPD. Então, nós escolhemos isso, a gestão, inclusive há 2 gestões passadas, escolheu a porta de entrada do judiciário, que é o sistema de controle de acesso nosso, como um piloto de proteção de dados, né? Avaliação do que é feito. Então, por exemplo, os nossos crachás. Quais são as informações que devem conter num crachá? O que é indispensável? Eu preciso ter o número do CPF, por exemplo. Se eu perder o crachá. Então, esse tipo de avaliação é só um exemplo de coisas que são feitas pelo setor de proteção de dados de cada instituição. A troca de experiências também serviu para destacar o papel das instituições no aprimoramento do controle de acesso e da segurança das informações. Todos nós, né, em todos os setores, a nossa sociedade como um todo, trabalhamos com dados. E o poder público especialmente, né? Todos os dados nascem, inclusive, do poder público, surgem a partir do poder público. E a proteção de dados como um direito fundamental atribui uma responsabilidade ainda maior para esses órgãos em relação à própria proteção, né? No cumprimento dessa obrigação, que é um direito fundamental. Você não precisa mais se deslocar até uma unidade judicial para retirar uma certidão. Certidões cíveis, criminais e negativas estão disponíveis online. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esta postagem no Instagram do TJRN. Lá você fica sempre bem informado. E veja no próximo bloco. TJRN realiza Semana da Pauta Verde. Mutirão promoveu audiências de conciliação em processos ambientais. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do TJRN, Marivaldo Dantas. O magistrado vai falar sobre o selo Acervo Histórico. A iniciativa reconhece e preserva processos e documentos com valor para o judiciário e a sociedade. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos. Confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Fique à vontade para comentar e compartilhar. Interaja conosco você também. O Justiça e Você volta já. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte realizou de 18 a 22 de agosto um mutirão de audiências de conciliação em processos ambientais. A iniciativa integra a Semana da Pauta Verde, promovida nacionalmente pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário e tem como objetivo reforçar o compromisso da Justiça com a pauta ambiental. Veja na reportagem de Mara Rochelle. Promovida pelo TJRN, a Semana da Pauta Verde teve o objetivo de resolver processos judiciais relacionados à temática ambiental e também fomentar políticas públicas para a proteção do meio ambiente e a construção de um futuro sustentável. A iniciativa fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça, que visa a realização de audiências, mutirões, conciliações, com tudo aquilo que envolve o conceito de litígios climáticos. Foi incentivada pelo CNJ e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, junto com outros tribunais do país, encamparam a ideia. É tentar, de uma forma reativa, diminuir o impacto de problemas causados ao meio ambiente ou de questões relacionadas, como a questão relativa à execução fiscal, de débitos ambientais, tentar conciliar ou então
criar conteúdos programáticos em termos de políticas ambientais para o futuro. Na comarca de Macaíba, onde há ocupação de áreas sensíveis como os manguezais, a Semana da Pauta Verde significou uma oportunidade para agilizar processos que têm impacto direto na vida da população. Aqui em Macaíba, a gente tem muito mangue. Então, a gente tem muita edificação em locais inapropriados, que são locais que deveriam estar sendo preservados e, às vezes, estão sendo construídos em cima. Então, às vezes, essas pessoas que adquiriram imóveis desses empreendimentos não conseguem ter seus registros dos seus imóveis feitos porque estão irregulares. Então, quando a gente traz a pauta verde e dá celeridade a essas ações ambientais, geralmente são ações que demoram, tem uma certa morosidade pela burocracia, que é de conseguir regularizar isso, porque envolve o cartório, né, os cartórios de registro de imóveis. Então, isso é algo que é moroso, da própria natureza mesmo, que tem que trazer documentação, enfim, às vezes tem que replantar alguma área que foi, de alguma forma, construída em cima. Então, isso dá uma celeridade e uma segurança para que essas pessoas que fizeram a aquisição desses imóveis possam ter, de fato, seus imóveis regularizados. Ao promover a mediação na resolução dos conflitos, a Semana da Pauta Verde também reduz custos processuais, otimiza o uso dos recursos do Judiciário e fortalece o cuidado com as questões ambientais dentro da Justiça, uma forma de tornar o Judiciário ainda mais eficiente, acessível e alinhado com as necessidades de um meio ambiente sustentável. O intuito é justamente esse. Muitos processos estão inseridos na meta 6 do CNJ, já são prioridade para nós do Poder Judiciário no tratamento desses processos, e com isso a gente visa justamente tentar agilizar essas demandas e, através de acordos, a gente tentar reduzir o custo disso aí para quem está litigando. Além de resolver conflitos, a Semana da Pauta Verde serve para reforçar a responsabilidade coletiva diante das mudanças climáticas e dos desafios ambientais. Se preocupar com o meio ambiente é uma preocupação de todos nós, né? A Constituição Federal já diz que o meio ambiente ele deve ser devidamente equilibrado. Então, todos nós somos responsáveis por esse meio ambiente. Então, trazer essa preocupação para a instituição é a gente zelar por algo que é nosso. O TJRN instituiu o selo Acervo Histórico. A iniciativa reconhece e preserva processos e documentos com valor para a sociedade e a memória institucional do Judiciário Potiguar. Sobre esse assunto, a gente conversa com o juiz auxiliar da presidência do TJRN, Marivaldo Dantas. Seja bem-vindo, doutor Marivaldo. Obrigado, Antônio. Eu agradeço o convite de vocês para falar desse assunto. Doutor Marivaldo, o que é o selo Acervo Histórico? Primeiro, falar que o tribunal ou qualquer instituição, ela precisa preservar parte de seus documentos, né? É o que a gente chama de acervo permanente, por vários motivos. E o interesse histórico é um dos motivos de preservação permanente de processos e documentos. Então, a resolução 33 do Conselho do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estabeleceu essa possibilidade de indicação de algum documento, seja administrativo ou processo judicial, para guarda permanente por valor histórico. Doutor Marivaldo, e quem decide quais documentos vão receber o selo? Existem 3, digamos assim, atores: o presidente do próprio Tribunal de Justiça, os desembargadores e o comitê, no caso, de preservação da memória e de gestão documental, presidente do comitê, que atualmente sou eu. Isso como determinação de aposição, ou seja, qualquer um desses 3 personagens, e no caso do presidente do comitê, são os processos de guarda permanente que são submetidos à avaliação da comissão. Doutor Marivaldo, e qualquer cidadão pode indicar documentos para receber o selo? Há uma lista bastante grande de pessoas que podem fazer essa indicação. Pesquisadores, membros do Ministério Público, os juízes, servidores da própria casa, e também o cidadão, né? Advogados e o próprio cidadão. Às vezes,
a parte interessada ele tem mais conhecimento da existência de um determinado processo. Isso, cabe destacar que existem classes de processos que são de guarda permanente, independente de qualquer questão de selo histórico ou não. Por exemplo, inventários, eles são de guarda, vamos usar a expressão eterna, entre aspas, né? Enquanto ele não se deteriorar, ele tem que ser guardado. Então, há essa possibilidade de vários atores, vários interessados indicarem, e aí vai ser submetido a uma avaliação. Ele precisa, não é só, eu gostaria que o documento tal fosse guardado. Ele tem que fundamentar em que critério você entende que se encaixa aquele documento. E como o cidadão pode fazer para indicar o selo? O tribunal ele tem tanto o sistema de processos administrativos do próprio tribunal, como o e-mail do tribunal. A gente não pode ter uma coisa muito fechada, né? Sim. Até porque as pessoas de fora da instituição podem ter mais dificuldade de, por exemplo, acessar o sistema de processo do tribunal. Sim. Então, um e-mail que seja direcionado, de todas as formas possíveis, a gente vai transformar isso dentro de um processo, dentro do nosso sistema de processo administrativo. E que tipo de processos podem ser contemplados com o selo? A resolução ela teve o propósito de também criar critérios, ou pelo menos explicitar critérios de escolha desses processos, né? Então, alguns processos que sejam precedente de súmula, de repetitivo, processos que tenham uma natureza muito singular, muito diferente. Às vezes a gente pega processos em que o direito discutido não é comum, ou seja, não vem com muita frequência ao judiciário, onde houve a mudança de legislação, onde houve uma profunda mudança de entendimento, antes e depois de uma determinada lei ou de uma forma, que revelem algo de personalidades históricas, né? É o básico. Você encontra processos de determinadas pessoas ou mesmo instituições que são relevantes no âmbito de um determinado local, pode ser da comarca ou do estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, e entre outros critérios, esses não são apenas alguns. Dr. Marivaldo, e onde ficará a guarda desse conteúdo? Primeiro, nós temos que diferenciar que existem processos físicos, de papel, né? E existem processos eletrônicos, sejam eles processos digitalizados, que começaram a tramitar em papel e no meio do caminho foram transformados, ou processos que já nasceram eletrônicos, né? Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em 2020, a gente fechou todas as varas, digamos assim, com o processo eletrônico. Então, nós já temos 5 anos, basicamente, de processo eletrônico 100%. Enfim, dito isso, um processo, se for físico, a resolução prevê que o selo é um selo. A resolução traz o modelo de selo que deveria ser utilizado. Ele seria fixado na parte superior esquerda da capa do processo ou do documento. E no caso de processo eletrônico, os sistemas têm que contemplar isso como informação, né? Informação de que aquele documento é de guarda permanente e foi atribuído a ele o selo histórico. E que contribuição essa iniciativa traz para a história da sociedade potiguar? A gente imagina que documentos que sejam importantes que sejam bem importantes a sua preservação e o seu estudo, a pesquisa, eles vão surgir não só pela avaliação interna, como de pesquisadores e cidadãos que, sabendo da existência de um determinado documento, queiram dar um relevo àquilo ali. E como eu falei, existem documentos que são de guarda permanente, mas o selo histórico ele destaca dentre estes documentos, ou até algum documento que não estava previsto para ser de guarda permanente. O fato dele ter a posição de selo histórico, por algum dos critérios, faz com que ele se transforme num documento de guarda permanente e destacado. Muito obrigado, Dr. Marivaldo Dantas, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para conferir outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau!